Olá pessoal, hoje eu estou muito feliz de estar novamente com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Keila Assunção, sou cristã, sou mãe, sou advogada. E esse canal tem o propósito de tratarmos das relações familiares e os direitos que essas relações envolvem. E hoje nós vamos falar sobre os avós. É maravilhoso ser avô. Todos os avós falam que não tem nada melhor do que os netos. A Bíblia ensina, lá em Provérbios 17:6, que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, os netos são uma coroa para os idosos, ou seja, eles se orgulham, eles querem mostrar os netinhos, eles têm prazer em ter netos. E por outro lado, nós filhos temos orgulho dos nossos pais. É isso que a Bíblia ensina e é assim que deve ser. Mas infelizmente, nossa sociedade tem mudado muito essa relação com o idoso. Uma relação que não respeita o idoso, não cuida do idoso e mais ainda explora os idosos. Infelizmente, nós vemos muitas famílias em que os idosos são explorados pelos seus filhos, principalmente nessa relação de cuidados com os netos. Os pais deixam os avós com os netos e viajam, passeiam, saem para trabalhar e os avós é quem alimentam, quem cuidam, quem faz tudo são os avós. E os pais somente colocam os filhos no mundo e deixam os cuidados dos avós. Mas esse não é o propósito da família. O propósito da família é que os pais eduquem, os pais criem, os pais corrijam e os avós curtam os netos. Esse é o propósito da família. E nós temos que aprender isto, não é? Que os avós sejam um apoio para os pais, mas não assumam a responsabilidade dos pais. E que os pais não joguem a responsabilidade que é deles nas costas dos avós. Os avós com isso adoecem, envelhecem mais rápido, não estão dando conta e estão sobrecarregados. Então, essa relação tem que ser uma relação de amor e os filhos têm que amar os pais que são avós e entenderem que eles não têm o mesmo pique, a mesma condição para estarem cuidando dos netos. E nesse sentido, juridicamente falando, também a responsabilidade de alimentar os filhos é dos pais. Então, quem tem que prestar alimento, sustentar seus filhos, são os pais. Eventualmente, a lei prevê uma outra condição. Existe uma súmula, a súmula 596 do STJ, que diz o seguinte: os avós podem ser obrigados a prestar alimentos aos netos de forma complementar e subsidiária, no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Então, os avós só entram em segundo plano quando os pais são impossibilitados de prestar alimentos aos filhos. Então, se existe uma criança em que a mãe não está dando conta de sustentar o filho porque o pai não está ajudando, o pai desapareceu no mundo, então ela pode assim acionar os avós paternos para estarem auxiliando nisso aí. Mas isso é uma forma subsidiária, a obrigação é do pai. Ou então é uma obrigação complementar, quando os pais não estão tendo condições, estão passando por uma crise financeira muito grande, então eles podem sim acionar os avós. Então, temos que entender que isso é uma obrigação subsidiária, é uma obrigação complementar, porque a obrigação principal é do pai e da mãe. E acionar avô e avó só no último caso, quando os pais realmente não têm condições de manter seus filhos. Por isso que é uma obrigação subsidiária, que vem depois da obrigação do pai e da mãe. Espero que vocês curtam bastante seus filhos, mas como pais, zelem deles, alimentem, eduquem, corrijam e que deixem para os avós a melhor parte, que é a parte de curtir os netos. Um beijo para vocês.